Nós somos do grupo 4 da disciplina de técnica de programação 2 do professor Rodrigo Bonifácio, do segundo semestre de 2024 da Universidade de Brasília. Nós ficamos responsáveis por apresentar sobre o tema de pipeline. Meu nome é Pedro. O meu é Suzana. Eu sou o Lucas. Eu sou o Emerson e agora nós iremos para a apresentação. Então eu vou começar introduzindo um pouco sobre o que é pipeline. Nós temos esses slides aqui que a gente vai disponibilizar depois no link da videoaula. Então, o que é a programação funcional? Né? Eu vou fazer essa breve introdução da programação funcional para depois o Saad e a Suzana fazerem a ponte sobre a pipeline. Então, programação funcional é um paradigma de programação onde tudo é resolvido através do uso de funções matemáticas puras, que mais tarde eu vou explicar o que seriam essas funções puras. Então, o problema maior ele é quebrado e resolvido usando um conjunto de funções. Então, explicando um pouquinho primeiro, introduzindo o que é uma função matemática, né? Mas uma função matemática você tem um argumento passado e aí ele vai retornar uma imagem, ou seja, um resultado. Então você vai ter uma entrada, essa função aqui vai trabalhar com essa entrada e vai te retornar uma saída. Então aqui vão ter regras definidas nessa função. Então, por exemplo, na função 3 vezes x, você vai receber uma entrada e vai multiplicar aquele número por 3, né? Então vai somar o número com ele mesmo 3 vezes. Então isso seria uma regra e ele vai te gerar um resultado. Então, por exemplo, 2 sendo passado como argumento da função 3x, retorna um resultado 6. E aí, para cada argumento, você vai ter um único valor retornado, né, de resposta. Então, por exemplo, 2 na função 3x sempre vai ser 6, o resultado. Nunca vai alterar esse valor. Então, o valor original passado da função não muda, né? Então, um novo valor é gerado. Então, na função, né, 3x, 6 é um novo resultado gerado a partir de 2. Mas o 2 em si, o valor 2 em si, não vai ser alterado. Isso vai ser importante quando a gente for falar mais sobre a programação funcional em si. Então você pode usar esses valores anteriores, né, para você gerar novos valores. Então você pode usar esse f de 2, né, que seria 6, para usar, por exemplo, f do f de 2x, que seria f de 6, que aí seria 18, né? 6 vezes 3. E isso também tem a possibilidade de você estar compondo as funções, né? Então você tem outra função, por exemplo, g de x, supondo que seja, por exemplo, x ao quadrado, então g de f de x seria, por exemplo, passando 2, né? Então seria f de x seria 6, e aí a g de x seria 6 ao quadrado, né? Que é 36. E aí a programação funcional vai ter algumas semelhanças com as funções matemáticas, no sentido de que valores na programação funcional não podem ser alterados. Então isso vai se diferenciar um pouco, né, do conceito de variáveis que a gente está acostumado na programação, geralmente. E aí as funções também podem ser passadas como argumentos de outras funções. E aí, todos os valores, a partir do momento que você define um valor num programa funcional, você não pode alterar ele. Então, se você quiser um novo valor, você vai ter que definir uma nova constante e usar uma função, né, com o valor antigo que você obteve, por exemplo, para obter esse novo valor. Mas você não pode alterar uma constante a partir do momento que você definiu ela. E outras características também, que as funções são identificadas com nome único, né, e também podem ser retorno de outras funções. Então, você pode definir uma função que ela retorna outra função. E aí aqui você tem o conceito de função pura, que o retorno é independente do estado do programa, ou seja, independente de qualquer coisa que aconteceu do seu programa, de acordo com a entrada, essa função sempre vai retornar a mesma saída. É independente, né, do estado do programa, então tu pode mexer o que você quiser aqui no seu programa que você criou, mas as funções sempre vão continuar retornando as mesmas coisas e o resultado, né, o retorno dessas funções, ela não vai alterar o estado do programa. E falando sobre recursividade, na programação funcional você não tem as iterações implementadas usando o loops for e nem o while, né? Então a iteração é implementada usando recursão.
Então agora eu vou mostrar uma comparação entre o estilo de programação funcional e programação imperativa, que eu acho que vai poder elucidar um pouco mais, né, sobre esse estilo e a diferença que ele tem com a programação que a gente está mais acostumado. Então o Emerson implementou esse programa aqui, que é um algoritmo que vê quantos divisores um número tem. E aqui esse ele implementou usando a programação imperativa. Então aqui tem a entrada, né, que você faz, o value que você passa. Então ele declara uma variável número de divisores, começa como 0, e o num que vai ser usado para verificar, né? Esse número, ele divide esse valor que você passou? Se sim, ele vai aumentar aqui em 2 e aqui em 1. E aqui no final aqui ele incrementa o número por 1, que é para ele, né, poder sair desse while para não dar um loop infinito. Então, vamos verificar aqui esse programa. Vou colocar aqui 10. Opa. Beleza? 10. E aí? 10 tem 4 divisores. A resposta aqui, né? 10 tem 4 divisores, 1, 2, 5 e o próprio 10. E aqui esse num, aqui ocorreu uma coincidência que o num foi o mesmo que o num diz, mas esse num aqui ele parou no 4, né? Porque 4 ao quadrado é 16, já é maior do que o valor e saiu desse while. Mas aqui é para mostrar que esse num aqui começou como 1 e ele terminou como 4, ou seja, ele foi alterado, ou seja, o estado global do programa foi alterado. Então, e aqui também outra coisa aqui que para fazer a iteração a gente usou um loop while, né? Então, comparando aqui com a função, né, no estilo funcional, aqui a gente já vê de começo que ele separou uma função aqui da main, e essa função aqui seria justamente para você fazer aquela verificação, né? Então você vai modularizando. E aqui você recebe entradas, igual eu citei, né? Na programação funcional você recebe entradas, ele vai gerar uma saída. E aqui, independente do estado do programa, sempre que eu colocar as mesmas entradas, ele vai retornar as mesmas saídas. E aqui a iteratividade, a iteração, perdão, se antes ele fazia com loop while, agora ele está fazendo com recursão. E aqui, aqui ele faz um retorno, que aqui igual eu falei. Essa função, o retorno pode retornar outra função, então aqui que seria a própria recursão, né? Então aqui, se ele não entrar em nenhum desses dois ifs, ele vai retornar a função até chegar no caso base aqui. Então aqui é a mesma coisa, ele vai entrar um valor, o auxiliar ele começa com 1, que seria aquele valor, né, que você vai dividir para verificar se o auxiliar divide o valor que você colocou. Se ele divide, você incrementa no número de divisores. E então vamos rodar aqui para a gente confirmar. De novo colocar aqui 10. 4 a resposta, continuando sendo 4, e aqui 1, ou seja, o auxiliar ele começou como 1 e aqui no final do programa, mesmo depois dele ter chamado a função, ele continuou como 1, ou seja, essa função ela não altera o estado global do programa e aqui nenhuma variável é alterada, certo? Então ele é um exemplo de um programa rodando em programação funcional. E aqui continuando, fazendo uma análise, né, sobre as vantagens e desvantagens da programação funcional. Quem gosta da programação funcional cita, por exemplo, que é menos propenso a bugs, né? Então, porque você tem várias funções menores ali e tal. Então, também você não altera o estado global do seu programa, então diminui a quantidade de bugs. Você, por ser bem modularizado, né? Então você tem uma modularização, você separa cada etapa do seu programa com as funções para você trabalhar. Perdão. E por causa dessa modularização, você consegue testar e debugar o programa mais facilmente. E aí você também consegue implementar o paralelismo mais facilmente, que aí o pessoal que vai falar de pipeline vai explicar melhor. E alguns pontos negativos, você pode ser dificultada a leitura do código.
por ser, né, não ser... E aí também é um estilo de programação não convencional, então geralmente você não está tão acostumado a ler o código e a desenvolver código nesse estilo, então você também pode levar mais tempo para desenvolver esse código. E aí, né, como você não tem mudança, né, de variáveis, só tem constantes e você só implementa interação utilizando recursão, você pode ter uma perda de desempenho. E aqui tem algumas linguagens que a gente separou, acho que as mais conhecidas, né, que são Python, JavaScript, que elas suportam a programação funcional, e aqui Haskell, Scala e Erlang, que se eu não me engano ela só pode programar usando a programação funcional. O estilo de programação pipeline, ele vai ser uma abstração da programação funcional. Então, basicamente, problemas mais complexos vão ser divididos em pequenos problemas que serão resolvidos em funções menores que executam tarefas específicas. Então, isso reflete diretamente na composição de funções que vem lá da matemática, como o Pedro explicou anteriormente. Que, como por exemplo, quando a função f e a função g entram em uma composição em que f bola g, isso significa basicamente que a saída da função g de x serve de entrada para a função f de x. No pipeline vai acontecer dessa forma. Problemas complexos serão subdivididos em problemas menores e para cada saída de um problema vai ser a entrada da função que resolve o próximo problema. A gente pode fazer uma analogia como, por exemplo, em uma fábrica montadora de carros. Existem várias estações para chegar no produto final, que é um carro. Só que para poder passar de uma estação para outra, o que entra numa estação vai servir, o que sai de uma estação vai servir como entrada em outra estação até a gente chegar no produto final, que seria um carro, por exemplo. Então, a gente também pode falar um pouco sobre o histórico do estilo de pipeline, que ele foi influenciado muito pela matemática e também pelo cálculo lambda, que ele vai descrever funções e isso pode ser aplicado em funções já existentes e também pode manipular funções. E foi desenvolvido pelo Alonzo Church nos anos de 1930. Então, a composição funcional foi formalizada com um modelo de computação equivalente à máquina de Turing, que é um modelo teórico da computação que pode simular a lógica de qualquer algoritmo computacional. A máquina de Turing, ela é uma abstração teórica que falava que teria uma fita, que nela estaria escrito por símbolos o algoritmo, que iria entrar na máquina de Turing. Junto com as entradas, isso mudaria o estado da máquina, que poderia ficar rodando lá até alcançar um estado que seja desejável. Em aplicações disso, a gente tinha, por exemplo, os cartões perfurados, que as entradas eram colocadas nas máquinas e isso tinha como saída algum resultado. E aí, a gente pode falar também de algumas aplicações do pipeline, que existem componentes em diversos sistemas que seguem o pipeline, como, por exemplo, o pipes do Unix, que são comandos encerrados. Tem também frameworks do MapReduce, que é sobre processamento intensivo de dados. Tem a parte de algoritmos de IA, principalmente em busca de grafos, como, por exemplo, o algoritmo de IA estrela. Na parte de compiladores, que processam árvores e grafos, e outras através de funções sequenciais. Todas essas são aplicações desse estilo de programação. E aí agora o nosso amigo Saad vai falar um pouco mais sobre as características desse estilo. Agora, falando um pouco das características do pipeline, é um estilo que trabalha muito com a abstração funcional. Então, ela pega um problema principal e ela divide em vários problemas menores para facilitar a construção e também facilita muito no debug
e etc. E isso conversa com a analogia que a Suzana fez da fábrica. Então é como se dividisse o trabalho em várias etapas e dentro dessa fábrica cada etapa fizesse apenas uma função. E as funções conversam entre si. Então a saída de uma função é a entrada da outra. E assim por diante. Outra característica é que as funções não compartilham nenhum estado. Então as funções são independentes, o que facilita para a concorrência, que eu vou falar um pouco mais nas vantagens. Esse estilo é um estilo que utiliza muito a composição funcional, que é a composição que vem da matemática. Então são várias funções associadas umas com as outras, e sempre levando em consideração uma entrada e uma saída, a saída sendo a entrada de outra. E é um estilo que busca uma pureza matemática baseado nessas composições. Então, idealmente, o pipeline ele busca essa relação de funções com uma entrada e com uma saída, e sem mexer em variáveis globais e coisas externas. Agora falando um pouco das vantagens. A primeira vantagem é a concorrência. Como as funções não têm estado compartilhado entre si, a saída de uma função pode ser entrada para algumas outras funções. E as funções, como elas são independentes, elas podem ser executadas simultaneamente. E pela modularização dessas funções, é muito fácil de testar elas individualmente. Não precisa ser um teste do programa todo de uma vez, o que facilita muito o debug. E tem como limitação que não é um estilo tão utilizado. Então, essa linguagem matemática pode ser incomum para várias pessoas e a composição de função é lida da direita para a esquerda, que é o contrário do que a gente habitualmente usa, que é da esquerda para a direita. Então, isso pode causar bastante confusão. A partir do exposto pelo Saad e pela Suzana, temos aqui uma implementação para a solução de um problema chamado Keyword Count, em que consiste basicamente na contagem da frequência de algumas palavras em um determinado texto. Como podemos perceber, algumas das características estabelecidas da programação funcional e do pipeline não são muito bem seguidas quando a implementação real. Como, por exemplo, aqui temos a dependência de um estado externo, que basicamente funciona para a leitura dos arquivos. Aqui também podemos visualizar que um loop é feito sem a parte da recursão. Portanto, ferindo algumas das características da programação funcional, porém ainda mantendo as características de pipeline. Passando pelas funcionalidades de cada função, é possível ver com clareza que cada função, cada saída da função se complementa à outra. Como podemos ver aqui no readFile, ele vai ler um arquivo e vai retornar o conteúdo como uma string. Isso complementa a parte de filtrar caracteres e normalizar aquilo que foi escrito. Assim como vai encadeando cada uma e vai complementando cada uma. Com o objetivo de tornar mais claro o entendimento acerca do estilo de programação de pipeline, foi proposto para a implementação de um problema, conhecido como Keyword in Context. Basicamente, esse problema consiste na elaboração de um programa para separar as palavras e seu contexto, de modo a destacar as palavras desejadas dentro do contexto da frase ou tipo. A implementação foi feita em Rush e está presente nesse repositório do GitHub que será disponibilizado na descrição. Correndo mais sobre a implementação da solução para o Keyword in Context, temos algumas funções definidas para o nosso pipeline, como, por exemplo, a função que permite ao usuário definir quais são as palavras que ele deseja ignorar.
Essa função deve nos retornar um hash map de palavras a serem ignoradas e um valor inteiro associado a essa palavra a ser ignorada. Temos também a função que vai gerar o contexto ao redor das palavras. Ou seja, vai colocar a palavra destacada no início da frase e as palavras ao redor serão deslocadas circularmente. Já irei rodar o código e isso ficará mais claro. Aqui também temos o genStringAns, que é a função que vai gerar a string a ser printada. Ou seja, vai colocar um formato nela e associar a essa string de onde que é esse contexto apresentado. Aqui nós iremos sortar as strings, ordenar elas e printar elas de modo a printar da menor lexicograficamente para maior lexicograficamente. Ordenar alfabeticamente, basicamente. Aqui rodando o código, podemos perceber que para o exemplo apresentado nas especificações do Keyword in Context, como podemos ver bem aqui, em que essas são as stop words, e essas aqui são as frases / títulos a serem deslocados, temos o seguinte resultado. Aqui temos que brown está sendo uma das palavras-chave sendo destacadas nesse contexto aqui. E aqui temos de onde que é a origem dela. Assim, podemos entender melhor como funciona o deslocamento. A palavra ser destacada e colocada no início, e as demais palavras que estão à esquerda são deslocadas circularmente para a direita. Adentrando um pouco mais na função de definição de palavras a serem ignoradas, temos aqui um parâmetro que serve para a identificação de onde está esse arquivo com as palavras a serem ignoradas. Isso, como explicitado no exemplo do keyword count, fere um pouco as características do pipeline puro, porém, como explicado naquele momento, em algumas implementações essas características realmente serão feridas. Assim como o for aqui é uma das coisas que fere também. Seguindo com as especificações das funções, temos aqui mais uma função, aquela função que será destinada a gerar o contexto das palavras-chave. Temos aqui o parâmetro que virá da outra função, além do parâmetro que é o caminho relativo de onde esse arquivo de texto está, para nós fazermos a leitura dos textos e palavras a terem seu contexto achado. Além disso, nós optamos por definir uma struct chamada word context, que guarda algumas informações sobre nosso contexto. Primeiramente, ela guarda o nosso contexto em um deck, para manter as propriedades de ser circular, daquele deslocamento circular. Guardamos também a propriedade de onde vem esse contexto, para fazer a formatação da string final, com esse from aqui. Além disso, nós optamos por disponibilizar uma opção ao usuário para ele conseguir realizar a definição do tamanho da janela. Basicamente, se o usuário chegar aqui no seu arquivo de texto e tirar esse 2, que gerou esses contextos aqui para essas frases e essas palavras-chave, se tirarmos isso e agora executarmos o código, vai dar para perceber que agora nós pegamos a frase inteira como contexto, ao invés de pegar somente 2 elementos da frase. Seguindo, para a definição desse contexto, nós utilizamos o seguinte algoritmo. Concatenamos ao final da string essa mesma frase com um espaço inicial para que nós possamos manter a propriedade de ser circular, o contexto ser circular. Com isso, utilizamos um deck e adicionamos as coisas no deck até ele ser igual ao tamanho da janela desejado pelo usuário, ou
ser do mesmo tamanho que a string inteira, ou seja, a frase que nós criamos aqui, tamanho da frase dividido por 2, o que seria igual ao tamanho da frase original. Com o contexto gerado, nós temos a função que irá gerar a saída final do nosso keyword in context. Aqui, como podemos ver, temos o estado que depende da realização dessa função aqui. E aqui podemos ver que apenas é feita a adição desse from com a frase original, com base na definição aqui feita por esse word context aqui, onde definimos de onde vem esse contexto. Com isso gerado, nós podemos agora só apenas ordenar e fazer a saída do programa. Para a ordenação, optamos por torná-la case insensitive. Para isso, utilizamos uma função lambda como parâmetro na função de ordenação. E com isso, geramos as seguintes saídas. É possível notar o formato do pipeline a partir dessa imagem aqui, onde nós temos a última função, que apenas ordena e printa, a função que vai gerar as strings finais, a função em que vai gerar os contextos, e a função que vai definir as palavras a serem ignoradas. Dessa forma, formando o pipeline das funções para a solução do context, do keyword in context. Bom, e é isso, pessoal. Espero que tenhamos conseguido ajudar vocês a aprenderem um pouco mais sobre pipeline, sobre o estilo de programação de pipeline. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que deixem o like e comentem aí. E até a próxima. Valeu. Tchau.